Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Jetstore. O canal do Jetstore é o canal do blog Jetstortopia, dedicado a retro gaming, quadrinhos antigos e nerdices afins. Bom, hoje eu quero trazer para vocês um vídeo de quadrinhos antigos que faz tempo que eu não faço aqui no canal. A última vez foi o ano passado, por ocasião da série do Falcão e Soldado Invernal. Eu fiz um vídeo sobre os criadores dos personagens, eu vou deixar aí linkado na descrição e nos cards. E hoje eu vou falar de um personagem que é o meu favorito, né? O que eu, ao longo dos anos, sempre colecionei, desde que eu descobri nos anos 60 ainda, criança. E vou falar de uma publicação do Homem de Ferro por uma editora que muito pouca gente conhece, muito pouca gente ouviu falar e que eu acho que não tem uma descrição ainda, não tem um vídeo aí no YouTube comentando um pouco mais aprofundado sobre isso, que são as publicações do Homem de Ferro pela editora GEA, que é a editora fundada por ex-funcionários da revista O Cruzeiro, da seção de quadrinhos do Cruzeiro, que no Rio de Janeiro, depois do fechamento dessa editoria, eles criaram o grupo de editores associados e, entre outras publicações, que tiveram pouco tempo de vida, mas eles licenciaram 8 títulos da Marvel que tinham sido descontinuados pela Ebal. Então, para a gente contextualizar essa publicação que nós vamos ver aqui, eu vou falar um pouquinho do início da Marvel no país, especialmente do personagem do Homem de Ferro, e eu vou me basear em 2 fontes. Esse livro aqui, o Marvel 40 anos no Brasil, publicado pela Panini, que é uma obra muito bacana e que tem um monte de informações úteis sobre esse período todo em que a Marvel foi publicada no país, suas diversas editoras e algumas histórias aqui emblemáticas da Marvel publicadas aqui no país, e também pelo pessoal do Guia dos Quadrinhos, que é um site que indexa praticamente todas as publicações brasileiras e internacionais também de quadrinhos no geral. Então, uma fonte bastante confiável, um site do qual eu sou apoiador no Apoia-se. Eu recomendo até quem não conhece para ir visitar, vou deixar também o link aí na descrição e na tela. Então, através dessas fontes, a gente vai entender que a Marvel, ela surge no país, editorialmente através da Ebal, e este volume aqui da Marvel 40 anos, ele produziu um facsímile. Eu tive essa revista na época, né? Eu ganhei essa revista num posto da Shell com 5 anos de idade e recebi totalmente o impacto desse lançamento, que era os desenhos desanimados que passavam na TV, se não me engano aqui em São Paulo na TV Bandeirantes, como está escrito aqui. Então você tinha bonecos, você tinha lancheira, bola, eu consegui um monte dessas coisas na época, infelizmente perdi tudo. E tinha as revistas e os números 0 de Capitão Z foram distribuídos nos postos Shell, que esse aqui é o facsímile que vocês estão vendo, e também da revista do Namor e do Hulk. Ambos foram republicados depois no Almanac, junto com a revista número 0 do Thor, porque esses números eram muito difíceis de serem encontrados, mesmo em sebos na época. Então vocês veem que o formato era um formato próximo ao americano, e ele era... Esse aqui está bem parecido, esse facsímile está realmente como se fosse uma revista nova da época, papel jornal em preto e branco. Era assim que a Ebal publicava, exceto alguns anos depois, que eles passaram a publicar Homem-Aranha, especialmente o material da Marvel Team Up, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês, em cores. Capitão América também em cores. Mas isso aqui já é 74. Então vocês veem que é o número 2, e só aí que você passa a ter publicações coloridas em papel cartão de alta qualidade. Mas nessa altura aqui, por exemplo, ele já não estava mais publicando regularmente os super-heróis Shell, os super-heróis desanimados, né? O Homem de Ferro, o Capitão América, Thor, Hulk e Namor. E estavam publicando apenas Homem-Aranha, e na revista do Homem-Aranha em preto e branco tinha histórias do Quarteto Fantástico. Então, entre este número aqui e aqui, vocês vão ver que se passaram aí 7 anos, quer dizer, esse lançamento aqui é em 67,
Aqui nós já estamos em 74. Então, ao longo desse tempo, a Ebal publicou vários personagens, também publicou Demolidor, e parte dos personagens da Marvel que não estavam na linha da Ebal foram para a JEP, para o grupo Editora Penteado, que publicava o Surfista Prateado, X-Men, inclusive com desenhos de desenhistas nacionais e algumas histórias do Capitão Marvel, o Capitão Marvel da Marvel, mas naquele uniforme original verde e branco, e o restante dos heróis estava licenciado para Ebal, até que eles desistem de publicar, e praticamente imediatamente a última publicação da Ebal vai ser nessa revista maior. Aqui tem um exemplar, eu não tenho vários números, aqui é só o número 6, mas a revista maior ela sucedeu a Capitão Z. Eu tenho aqui também uma Capitão Z número 1 original, essa aqui eu consegui comprar em sebo anos depois. Vocês vejam como é realmente bem parecida com esse facsímile, né? Então, esse aqui é um número 1 original, esse aqui é um facsímile. Eles duraram até 72, mas já nesta revista, que reunia o Thor junto com o Capitão América Homem de Ferro, o Namor e o Hulk foram descontinuados, também em preto e branco, num formato com mais páginas. E por volta de agosto, setembro de 72, a Ebal desiste de publicar e praticamente imediatamente a GEA passa a publicar alguns dos heróis que vocês vão ver aqui nos anúncios da Marvel em outubro de 72. Sucede então a segunda editora brasileira a publicar a Marvel, antes da Block, que está aqui, que eu vou mostrar para vocês a coleção aqui completa do Homem de Ferro da Block. A característica da GEA, que eu acho muito bacana, é que a qualidade era boa, era muito boa. Inclusive, eu acho que chega a ser, com certeza, superior a esse modelo da Ebal mais barato e rivaliza com esse. É claro que o papel não é de tão boa qualidade, mas é uma capa com um acabamento brilhante e o papel é um papel jornal, mas de qualidade um pouquinho, uma gramatura acho que um pouquinho maior, e era colorido em cores que são bastante fiéis às originais. Eu tenho aqui, para a gente comparar, o Masterworks, que é o compilado capa dura americano das revistas do Homem de Ferro, em alta qualidade, aqui que vocês estão vendo. Isso aqui seria uma espécie assim, de coleção definitiva, porque eu acho que por uma questão de conservação e de preservação é o formato ideal mesmo, né? O papel é couché, se não me engano, de alta gramatura. Então, sim, seria muito legal que isso aqui pudesse ser publicado também no Brasil. Chegou essa coleção Masterworks, chegou a ser iniciada com alguns volumes, Homem-Aranha, o mesmo Homem de Ferro chegou a ter. E olha aqui, esse aqui seria então uma republicação de alta qualidade. Claro que aqui a revista da GEA ela está envelhecida, né? Mas a gente pode ter uma ideia que tem um respeito muito grande à colorização original. E aqui é interessante de comparar então com a publicação da Block, que era famosíssima por fazer grandes modificações, utilizar trocas de cores, cores mais chapadas, papel de pior qualidade, a fim de baratear o custo e de popularizar. Tanto é que teve uma vida mais longa esse formato aqui, sempre no Brasil acabou sendo mais viável você fazer formatinho, mas às custas de uma perda de qualidade considerável. Então, por exemplo, a página 1 aqui da Block, olha como as cores são completamente alteradas, praticamente só o Homem de Ferro mantém a cor original, e enquanto isso a GEA, a gente pode notar que a GEA respeita muito mais o material editorial, inclusive em todos os detalhes aqui dos personagens secundários, a cor do fundo. Então isso dava pra gente perceber, né? Não sabia desses detalhes todos, mas visualmente era muito agradável de você ver a qualidade editorial. Quando eu era guri, eu tinha só esse número 1. Não sabia de mais nada. Eu já sabia que
a Ebal não estava publicando, não encontrava na banca, eu tinha só esse número 1 e tinha muita vontade de voltar a ler Super-Heróis da Marvel, isso já era 72, 73. Vejam que eles publicaram, então, por exemplo, Namor. Uma curiosidade aqui da Gea é que ela vai dar um nome diferente para o Demolidor. O Demolidor passa a ser o Defensor Destemido. É uma tradução, uma versão interessante, né, para aproveitar o D&D aqui do Daredevil, mas não pegou. Pegou o Demolidor, que foi a Ebal que criou esse nome e daí ficou. Mas aqui chegou a ser publicado, parece que um número só. A maioria dessas revistas teve um número só. Eu acho que talvez Quarteto Fantástico, alguma outra teve 3 números como o Homem de Ferro, mas só o Homem de Ferro e mais um título tiveram 3 números. É curioso que aqui eles elencam vários personagens, mas que eu saiba, o Capitão Marvel e os X-Men não foram publicados pela GE, foram publicados pela JEP. Mas o Thor, o Quarteto Fantástico, o Hulk, o Namor, o Homem de Ferro, eles tiveram essas publicações e o Homem de Ferro foi o mais longevo, aí com 3 publicações. Então dá para perceber a qualidade da GE, que infelizmente não foi duradoura, né? Esses 3 números, a Ebal foi até aproximadamente o número 32, eu acredito, da revista do Homem de Ferro, por volta de 72, 30, se não me engano, e a GEA retoma a partir do 37, 38 e 39. E é um período de transição. A fase anterior, o Art Goodwin, que foi um escritor bastante longevo, que sucedeu Stan Lee, e o George Tuska, que era um desenhista aqui da revista do Homem de Ferro, que substituiu o Gene Colan, todos gigantes, né, da redação e do traço. Aqui foi uma fase de transição que o Jerry Cohen, o famoso Jerry Cohen, que depois ele vai escrever, ele vai passar para o Homem-Aranha e ele vai fazer talvez a história mais icônica da Era de Bronze, que é a morte da Gwen Stacy. Esses são os primeiros trabalhos de roteiro do Jerry Cohen, aqui no Homem de Ferro. Você vê que a GE publicava também outros títulos, como o Príncipe Valente, mas teve vida curta, infelizmente. Ó, aqui o anúncio do Quarteto Fantástico. Teve vida curta, então esses números são de transição e a arte varia. O Don Heck, que era o artista original, ele volta a trabalhar com o título. Inclusive, ele faz vocês percebem que o traço do Don Heck aqui, ele está adaptado aos anos 70, ele faz os personagens maiores, ele faz uma estilização de traço diferente do que ele usava nos anos 60 com o de Ferro. Ele tenta acompanhar, né, os novos tempos, a Era de Bronze. Aqui volta o George Tuska a desenhar, com a arte final aqui, se não me engano, do Mike Espósito. Aqui a revista brasileira não fala, mas se não me engano é isso. Essa é uma história particularmente ruim, é uma fase difícil. O próprio Jeremy Cohen fala no prefácio que ele estava aprendendo a escrever praticamente aqui. E aqui você vê o Homem de Ferro praticamente indefeso, lidando com um mafioso, quer dizer, um tipo de inimigo que não está no nível de poder dele. Eles têm que criar alguns artifícios para diminuir a capacidade, mas é meio ridículo mesmo, né? Mas o desenho eu gosto muito do traço do George Tuska também, são um dos meus favoritos do personagem, né? A revista do Hulk aqui. E aqui é o pior título desses 3 aqui, que eu acho que é o número 39, se não me engano, porque o Herb Trimpe, que é o artista do Hulk, ele quebra o galho aqui para fazer a arte. Pelo que eu vi, pelos volumes originais, inclusive do Masterworks, não tem um arte finalista, então está praticamente arte finalizado por ele mesmo, e a qualidade aqui não é boa. O Herb Trimpe no Hulk funciona super bem, né? E ele é um artista que, dependendo do arte finalista, ele fica muito destacado ou não. E aqui é uma história, parece bastante abaixo a qualidade da arte em relação ao que ele era capaz de fazer em outros títulos, né? Depois dessa fase aqui, o próprio Don Heck vai voltar, que dá pra gente ver aqui no volume do Masterworks. Essa história aqui é a primeira. Olha, esse aqui é desenho do George Tuska, que dá uma dinâmica muito legal ao personagem. Sempre achei que ele caprichava. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo que essa revista aqui, ela tá desbotada, essa versão, mas a colorização é bastante fiel à colorização original. E o material é esse mesmo, tá aí, ó. Você vê que tem um Herb Trimpe aqui sem arte finalista. E ele tá quebrando galho aqui, né?
provavelmente com um problema de timeline da redação. Aqui volta o Tuska a desenhar, então ele vai se alternar um pouco aqui com o Don Heck por um tempo, e depois o Tuska volta a se firmar como artista regular do Homem de Ferro, que está acontecendo aqui já, e ele vai ficar durante muito tempo, ainda que tenha alguns artistas que vão quebrar o galho de vez em quando, por exemplo o Barry Windsor Smith aqui, mas o artista principal é o Tuska, o escritor é o Jerry Cohen, e depois ele vai passar a bola para o Mike Frederick, que vai ficar um bom tempo no título também. Então a GE acabou publicando uma fase de transição que talvez não favorecesse muito, né, o personagem, pegou a história no meio, eu não entendo por que não pegou uma história um pouquinho anterior, mas de qualquer forma a qualidade é muito boa, uma pena que eles não tenham conseguido manter, porque você percebe que o formato que vai prevalecer, até a própria Ebal depois com os anos vai acabar cedendo, é o formatinho. Então, o curioso é que a Block ela vai começar lá no número 1 do Homem de Ferro, que está aqui. Esse é o número 1 da capa do número americana, com uma colorização diferente, para variar, né? O que eles faziam era encher um pouco de linguiça, então eles expandiam e criavam esses fundos absolutamente vazios para aumentar o volume das histórias no começo. Depois eles param de fazer isso, mas no começo era um recurso, olha, eles faziam um acabamento muito ruim para poder provocar essa inflação aqui da história, então eles acabavam transformando, uma revista dessa aqui de 68 páginas, ela cabia 3 histórias originais, eles no começo publicavam só 2. Então eles vão começar do número 1 e vai pegar um material que já foi publicado na Ebal, a partir aproximadamente aqui do número 5 ou 6, se não me engano, começam a publicar 3 histórias por revista, aí a qualidade até melhora um pouco, eles param de fazer essas alterações editoriais, a fase que eles estão pegando aqui é uma fase boa, a fase inicial da revista depois do Tales of Suspense com o Tuska desenhando, e o curioso é que eles vão terminar, né, o número 15, vai do 1 ao 15, de 75 a 77, se não me engano, eles vão terminar exatamente ali onde a GE tinha começado 2 anos antes. Essa história dos gangsters está aqui dentro. E a história do Trimp, que eu falei para vocês, que é essa aqui. Então, praticamente, esses 3 volumes aqui estão aqui no número 15, que é o último número que a Block publica. Se vocês quiserem um outro vídeo que eu dedique mais especificamente a esse material da Block, tem bastante coisa para comentar nesse sentido, mas aqui eu só queria colocar no contexto de como foi a primeira editora, né, que foi a Ebal, tá aqui, do facsímile de novo. A segunda editora, que é a GEA, que ficou aí perdida. Muito pouca gente sabe que houve essas publicações pela editora GEA, em 72, aqui é 67 a 72, aqui é 72 a 73 e aqui é 74 a 77 mais ou menos. Essas são as 3 primeiras editoras que publicaram a Marvel. Tem a JEP aí no meio que publicou antes da GEA, publicou, como eu falei, o X-Men e o Surfista Prateado, mas o personagem Homem de Ferro, essas foram as 3 primeiras editoras, para depois finalmente cair na mão da Abril e ficar um longo período, que é o período que o pessoal mais conhece e referencia, porque a maioria dos leitores e dos comentaristas aí que eu acompanho, por exemplo, o pessoal do Pipoca e Nanquim, mesmo o Érico Borgo, assim por diante, eles são mais novos que eu, né? Eles tiveram infância nos anos 80, a maioria dos que estão acompanhando quadrinhos antigos aí são um pouco mais novos, e eu tive a infância nos anos 60, 70, então eu peguei esse material aqui em cheio, que é mais raro de ser comentado, né? Por isso que eu achei legal fazer esse vídeo. Se vocês gostaram desse material e quiserem mais alguma coisa nessa linha, falem nos comentários, deem um like, se inscrevam no canal e nos vemos numa próxima.